Você sonhou com mulher grávida? Tem uma pessoa que sonhou e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, Elias. Como sempre, agradeço pela sua disponibilidade em ajudar-nos sempre com os nossos sonhos. Dessa vez não fui eu quem sonhou, mas uma amiga. Ela é muito usada em visões e sonhos proféticos, mas ela gostaria de ter o entendimento claro. E eu também. Foram dois sonhos que creio que estejam conectados. Ela teve no início dessa semana, enquanto ela estava se preparando em oração para a nossa vigília de oração que fizemos ontem. Bem, ela encontrou uma mulher grávida com uma criança no carrinho e estava um pouco desnorteada, pois pensa que o marido a tinha deixado. Então, essa amiga ajudou a levá-la em um condomínio privado onde outra mulher grávida que a havia acolhido, se encontrava. O segundo sonho, ela viu um elevador de vidro transparente, cheio de água e a mulher se afogando. E no andar de cima, o marido, olhando e rindo, sentindo prazer em vê-la morrer, sem se mover para ajudá-la. E aqueles que viam a cena ficavam apavorados. Não sei se esses sonhos possam ser também para nós ou para ela. Somente como resposta-chave para a sua vida. Como algum projeto com família, não sei. Obrigada, como sempre, desculpe por tantos detalhes. Finaliza a internauta. Bom, ela tem um grupo de orações e uma amiga que é muito importante e que, segundo esta internauta, segundo ela, essa amiga que é muito importante, costuma ter sonhos que são muito relevantes para o grupo. Mas ela teve dois sonhos, conforme foram relatados. No primeiro sonho, ela essa amiga via uma mulher grávida com uma criança no carrinho e ela foi acolhida por outra mulher que também estava grávida, num condomínio privado. Depois, num outro sonho, a amiga que ora junto sonhou que via em um elevador de vidro transparente cheio de água uma mulher se afogando. E no andar de cima o marido ria e não ajudava, e quem via aquela cena se apavorava. Daí a internauta tem uma dúvida. Ela não sabe se esse sonho é para a própria sonhadora, se diz respeito a alguém do grupo. Bom, mas o fato de você estar entrando em contato comigo, é claro que trata ali de um assunto coletivo, porque você foi inspirada, você foi voltada a questionar esse assunto aqui. Agora, o que você precisa ter, todos nós precisamos ter, é o seguinte entendimento. Quando nós entramos para uma religião, qualquer que seja a religião, nós ganhamos poder, nós ganhamos magnetismo positivo para qualquer religião. Magia negra, macumba, evangelho, cristão, benzedor, umbanda. Por que que a pessoa sofre uma melhoria na vida dela? Porque o cosmos está entendendo a inserção dela naquele braço religioso espiritual como pesquisa. E toda pesquisa é abençoada, porque o cosmos é expansão, o cosmos é crescimento. Então, quando você entra para uma religião, para um grupo de oração ou para um grupo, ali, qualquer que seja, você já fica empoderado, mas isso não é para sempre. No primeiro momento, o cosmos magnetizou positivamente, porque ele entende a sua inserção, a sua investidura num grupo ou numa igreja como pesquisa, como a pessoa que está aumentando o seu saber em busca de informações. Mas de um ponto em diante, você pode ser relegado à estagnação e não ver mais resultado nenhum.
Então, quando Jesus Cristo esteve aqui, ele chamou a atenção do povo naquele sentido. Os religiosos da época levaram, inclusive, uma moça para ele, e aí os religiosos queriam que Jesus Cristo apedrejasse aquela moça, porque ela prestava serviços para a machaiada descarada e desavergonhada daquela época. Com certeza, os mesmos religiosos que utilizavam aquela moça levaram ela diante de Jesus e disseram que ela estava infringindo as leis e que as leis divinas diziam que quem cometia os pecados daquela moça deveria ser apedrejado. Então, eles queriam que Jesus apedrejasse ela para cumprir a lei. Mas Jesus Cristo disse que todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores. Em outras palavras, e traduzindo tudo o que aconteceu nessa narrativa bíblica, Jesus Cristo chamou as pessoas ali de pessoas ultrapassadas em conhecimento, pessoas que vivem na zona de conforto. Se você analisar bem, com atenção, esse trecho bíblico, você vai perceber que Jesus Cristo chamou a atenção para os religiosos daquela época quanto à falta de renovação, à falta de inovação, à falta de informação, à estagnação. Todas essas variáveis aí haviam que ser repensadas. Aquelas leis que os religiosos queriam seguir já não serviam para mais nada senão para atrapalhar o povo. E hoje em dia, se Jesus Cristo voltasse, ele ia dizer a mesma coisa para católicos, evangélicos, benzedores, umbandistas, etc, etc, etc. Porque a partir do momento que as pessoas entram para a estagnação, para o processo. Né? Então é muito importante ter esse primeiro entendimento. Todas as religiões, todas as vertentes espirituais, elas são ali suscetíveis, elas são passivas de um problema muito grave, que é a intersecção de forças malignas. Suponhamos que você tem uma rede Wi-Fi na sua casa e ela não é segura. E alguém que está utilizando a sua rede Wi-Fi para trabalhar com banco, corre o risco ali de ter dados hackeados, e um grande prejuízo, porque a rede não tem proteção suficiente. Então, quando nós estamos orando para o Criador, para Jesus Cristo, que é o nosso querido Mestre, quando nós estamos pedindo ajuda espiritual, também corremos o risco de, mediante a estagnação ali em que nos encontramos, nós podemos sim sofrer ali ataques. E a gente pensa que está sendo abençoado, mas na verdade a gente está sendo puxado cada vez mais para a zona de conforto. Quem quer trabalhar com banco quer prosperar, quer progredir na vida. Quer mais, quer melhor. E atualmente, quem quer isso, atualiza praticamente diariamente ou semanalmente ou mensalmente os seus meios, as suas redes de internet, que nesse caso são as redes espirituais. A pessoa atualmente vai lá e atualiza, vê qual é o programa que vai ajudá-la a manter os seus dados sigilosos, para que eles não sejam roubados e ela venha a ter prejuízo. Mas a partir de um tempo, as pessoas que oram nas religiões, elas nem sequer sabem que as redes delas estão passivas de hackers. Quem são os hackers? São pessoas espirituais mal intencionadas. Quando eu me refiro a pessoas aqui no meu canal, eu sempre estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas extraterrestres, a pessoas invisíveis, a espíritos, etc., porque a criação é vasta, o Criador é infinito. E o nosso Criador ele é infinito para todas as direções. E só tem um jeito
de acompanhá-lo, é não ficando na zona de conforto, porque o universo nunca para. Nós somos parte do universo. Nós somos parte do Todo-Poderoso. E o universo, ele é expansão constante. Então, eu, inclusive, nas minhas orações, quando eu quero algo, a primeira oração eu peço aquilo que eu quero. Mas as orações seguintes não são mais para pedir a mesma coisa. São de agradecimento. Eu só oro para agradecer aquilo que ainda não recebi, porque Jesus Cristo falou que tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo já teres recebido, receberás. E o fato de pedir todos os dias a mesma coisa pode levar você para um estado ali de estagnação e você, na verdade, acaba anulando pela lei cósmica todas as coisas boas que já estão em andamento para você. Então, o formato de lidar com a espiritualidade ali de vocês, ela está carecendo de renovação e de pesquisa. Por quê? Porque quando duas pessoas ou mais elas se reúnem para orar, elas têm poderes extras. E, inclusive, quando duas pessoas ou mais oram, ali elas criam ondas que vão lá modificar a vida daquelas pessoas citadas nas orações. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente no mexer no endereço vibratório das outras pessoas, no mencionar outras pessoas nas orações, tá? Porque pode surtir um efeito positivo para aquelas pessoas e para vocês que estão orando, mas também vocês podem sofrer uma contrapartida dura e pesada. O Wallace Wattles é um escritor que viveu na década de 50. Ele morreu na década de 50, mas ele deixou um legado literário muito importante, citado por pensadores renomados até os dias de hoje. E no momento, no livro A Ciência de Ficar Rico, ele disse lá no livro que a melhor maneira de ajudarmos os outros é andando direito, seguindo as regras, as normas, as leis, porque nós vamos prosperar automaticamente, tão somente por andarmos dentro daquilo que é direito, dentro daquilo que é correto. E quando os demais à nossa volta perceberem que a gente prosperou, eles vão pensar em como é que a gente andou para chegar lá. E elas terão que nos copiar, andando direito, fazendo bem. Às vezes, a melhor forma de fazer o bem para os outros é simplesmente nos pormos a caminho ali com honestidade, com moralidade e retidão. Só isso. Então, alguma coisa não está certo no formato como vocês estão conduzindo os trabalhos espirituais de vocês. Pode ser que vocês caíram na zona de conforto, sem pesquisa, sem o aumento do saber. Pode ser que a rede Wi-Fi de vocês esteja, como eu já falei, desatualizada e sofrendo ataques. Por quê? Porque você está vendo, né, nessa situação apresentada, a inversão. É claro que vocês oram para que tudo vá bem, mas no primeiro sonho, o que está em destaque é uma mulher grávida com um carrinho lá e um bebê que precisam, é claro, de apoio, de ajuda, porque a mulher está sem informação e meio perdida. E outra mulher que é grávida socorre ela. Mas o centro do sonho não é a outra mulher grávida, é aquela que precisa de ajuda. E aquela que precisa de ajuda recebe ajuda de outra pessoa que também vai precisar de ajuda. Mais do mesmo. No segundo sonho, você vê pessoas ali que estão acima, se vangloriando, rindo da desgraça alheia. E você vê pessoas ali que estão embaixo, sem um poder de ação, possivelmente, que estão desesperadas por ver aquilo que não gostariam de ver. Então, está havendo inversão nos resultados. E o que pode causar a inversão nos resultados? São as interferências nas redes, tá?
Quando vocês se reunirem ali para orar, vocês têm que tomar muito cuidado para não alterar a vida de ninguém, porque isso é muito sério. Aquelas ondas criadas quando duas ou mais pessoas se reúnem, não precisa nem orar, basta falar no nome das outras pessoas, que você já está criando ondas. E se você desaprova a pessoa, essas ondas vão lá prejudicar o astral dela. Se você quer o bem para aquela pessoa, também vão ondas benevolentes ajudar a pessoa. Se você ora, também é a mesma coisa. Quando os cérebros, quando as mentes se reúnem, elas produzem ondas porque os pensamentos são magnéticos. Mas nesse caso, todo o trabalho de vocês está carecendo ali de renovação. É muito sério alterar a vida alheia, porque as ondas vão lá, mexem no astral na vida das pessoas, e depois vem as consequências para a pessoa que emanou aquilo tudo. Aí a pessoa diria o seguinte, diante de um julgador: mas não é minha culpa, eu não sabia. E o julgador vai dizer: eu concordo que não é sua culpa, porque você não sabia, mas era sua responsabilidade. Muitas coisas não são nossa culpa, mas são sim nossa responsabilidade. Então, é nossa responsabilidade aumentar o saber e ir em busca da pesquisa. Como, por exemplo, a Bíblia Sagrada não é uma fonte 100% segura de informação. Adão e Eva nunca existiram. E aquele Deus lá, criado, que persegue, faz o povo ali de Moisés perambular 40 anos no deserto, não é o criador de todas as coisas. Ele é um Deus criado por religiosos. Mas a pessoa que não busca a renovação, não busca a informação, não busca aumentar o seu saber, nunca vai ver isso. A Bíblia ela é toda alterada por mãos humanas. Cadê os 18 anos de vida de Jesus Cristo? Dos 12 aos 30. Algum religioso, algum líder determinou, decretou, não, essa parte aqui não vai entrar na Bíblia. Então é preciso expandir a consciência. Tá? Então é preciso que vocês revejam o trabalho de vocês, porque da forma como está causando a reversão. Tem algumas interferências espirituais ali que estão fazendo o contrário daquilo que deveria ser feito. Porque o que você está recebendo, o que está vendo nesse sonho aí, são frutos que não são bons. Né? E é pelo fruto que se conhece a árvore. Né? Não é mesmo? Então não se pode acreditar cegamente num livro. É igual o livro lá o livro, a Torá, né? São as leis lá dos islâmicos. Aquele livro lá que eles dizem que é a lei de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso que fez aquilo. Então, na verdade, são bobagens feitas pelos machistas que querem dominar as mulheres por bem ou por mal. Mas a pessoa só vai ver tudo isso se ela estudar continuamente, mas não no sentido de estudar o próprio ego, mas sim de buscar verdade. Quem busca verdade encontra. Né? Então, provavelmente vocês chegaram num ponto estacionário espiritual. Vocês chegaram num ponto ali que as coisas ficaram na estagnação. Mas pode estar havendo um desfalque, um desfavorecimento daqui em diante. Porque, como eu já falei, qualquer que seja o seu movimento no sentido de aumentar a informação, magnetiza você positivamente. Mas você se desmagnetiza positivamente, ali isso vai embora, essa proteção, quando o universo, o cosmos, vê que você está na zona de conforto, não querendo ler mais um livro, não querendo questionar mais um detalhe, aceitando tudo que os religiosos enfiam na sua goela abaixo.
né? E se você analisar bem, uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, e o professor Hélio Couto me ajudou a enxergar isso. O livro mais preconceituoso contra as mulheres no mundo é a própria Bíblia. Porque no começo culpa a mulher por tudo. Dalila, lá em outra ocasião, é culpada por toda a desgraça do Sansão. Daí no final da Bíblia, quando não tem nada para culpar a mulher, eles inventaram lá uma figura feminina em cima de um cavalo diabólico, toda uma fantasia negativa para vir a gravar o subconsciente das pessoas negativamente quanto à figura feminina no mundo. Então, não se pode crer cegamente nas coisas. E os trabalhos espirituais que a gente executa aí precisa ser revisto, precisa ser repaginado. Eu tenho aqui no link deste vídeo várias playlists. Eu tenho a Hélio Couto Mecânica Quântica, eu tenho ali assuntos voltados para a expansão da consciência, para desenvolvimento interior. Eu tenho também arquétipos, tá? Que é um assunto muito importante, mas a partir do momento que você se propõe a aumentar o seu saber, o próprio cosmos guia você, mas você precisa querer. Então, o que está acontecendo em todas essas informações que a senhora me prestou? Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E para sair disso, só aumentando a informação, porque informação é poder. Tá? A partir do momento que você e as suas amigas se porem no caminho da pesquisa, já começará o desdobramento, o magnetismo positivo, empoderando vocês no sentido de terem resultados positivos. E aquela mulher lá no elevador se afogando será salva, e aquela outra mulher lá grávida com o carrinho, o bebê, será auxiliada por alguém apto. Haverá ali uma transformação, uma transmutação de resultados. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal, eu te convido e te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.